Shalom, shalom, meus amados irmãos, Shavuot Lekulam. Nós estamos aqui mais uma vez, graças ao Eterno, Baruch Hashem por isso, para que a gente possa começar mais um programa. Entendes tu o que lês? Com muita honra, com muito prazer, nós estamos reunidos aqui mais uma vez para a gente dar sequência a mais um programa do canal Teshuvah Total. De antemão, eu já quero agradecer aos irmãos pela presença, por estarem aqui reunidos conosco. Baruch Hashem por isso. Nós vamos responder algumas perguntas hoje, né? E aí, eu peço aos irmãos, hoje nós colocamos aqui, ó, o e-mail, né? Os irmãos que estão tendo dificuldade para poder acessar o e-mail para mandar as perguntas, está lá, perguntas.teshuvahtotal@gmail.com. Quem não faz parte ainda do grupo do Telegram, tá aqui, né? O QR Code para você escanear e entrar, acessar lá conosco o grupo do Telegram, tá bom? Então vamos lá, vamos começar sem mais delongas. Que o Eterno nos abençoe, que a gente possa ter um estudo proveitoso e que a gente consiga alcançar aqui, atingir os nossos objetivos, tá bom? Forte abraço, vamos lá. Então começamos aí o programa, Entendes tu o que lês? Lembrando aos irmãos que o programa é domingo às 17 horas, só que aí devido a problemas técnicos, a gente vai estar transmitindo hoje, segunda-feira, dia 16/1, né, às 17 horas agora, tá bom? Mas normalmente o programa é domingo às 17 horas. Infelizmente eu estou com alguns problemas técnicos, e aí estou fazendo aqui o que eu posso, mas por isso que nós estamos aqui hoje na segunda-feira, tá bom? Mas o programa é às 17 horas, tá bom, pessoal? Vamos lá então, seguindo. Nós vamos começar com a pergunta do Tiago Nieva, ou Niva, né? Desculpa, eu não sei como que pronuncia, de São Paulo, SP, que faz uma pergunta dizendo o seguinte: quando Yeshua fala sobre ser a sua última Pessa, a sua última Páscoa, ele se refere por causa da sua morte que vinha, mas quando ele fala sobre o sangue e o corpo, sobre o vinho e o pão, isso seria uma tradução errada? Ou ele realmente quis dizer que o pão é seu corpo e o vinho é seu sangue naquele jantar? Então, o Tiago está querendo saber sobre a questão do texto original, do texto em hebraico. Então vamos dar uma olhadinha no texto em hebraico e vamos ver qual a informação que a gente encontra com relação a isso, sobre o sangue e o corpo. Irmãos, lembrando o seguinte, que a gente, deixa eu colocar aqui eu aqui, pronto. Nós respondemos aquilo que chega, tá, gente? Pergunta chegou, do jeito que ela chegou, vai ser respondido. Para a gente ser mais efetivo. Se a pessoa quiser saber outros assuntos, por que isso? Porque esses assuntos já são abordados nos estudos que nós temos no canal, né? Nós temos vários estudos, vários programas no canal. Então, um assunto ou outro já é abordado de maneira natural, né, no canal da Teshuvah Total. Tá bom, gente? Então é abordado nas Prashot, é abordado nos programas semanais, é abordado nas Haftarot, que agora nós temos um programa só sobre analisando os profetas, né? As Haftarot. Então, assim, só a gente acompanhar o que está acontecendo no canal que a gente vai conseguir essas informações. Agora, se os irmãos mandarem as perguntas, né, mais amplas, né, mais querendo a abordagem completa do texto e tal, nós vamos trabalhar dessa forma, tá bom? Como a pergunta é só sobre a tradução, sobre as palavras, eu vou responder de acordo com a pergunta. Tá bom, pessoal? Até para poder tornar o programa aqui mais efetivo. Quando a pergunta for um pouco mais complexa, aí eu abro o leque, né, para que a gente possa responder de maneira mais efetiva. Às vezes nós estamos tratando de algum assunto aqui sobre esse texto, que os irmãos disseram, olha, o Moré falou sobre isso, mas não falou sobre isso. Quiser mandar de novo a pergunta para eu poder responder uma outra questão sobre esse mesmo texto, não há nenhum problema, pode mandar, que nós vamos ter o maior cuidado aqui de responder da melhor maneira possível, tá? Para os irmãos que questionarem. Tá bom, gente? Então vamos lá. Nós temos aqui esse texto, deixa eu já colocar a canetinha de uma vez para eu não esquecer, ou melhor, apontador a laser, pronto. Assim fica mais fácil, né? Então nós temos lá, né? O versículo de número 15 de Lucas, capítulo 22, que
Deixa eu explicar de uma vez. O irmão não mandou texto. Eu sempre peço aos irmãos, porque o nosso programa é Entendes Tu que Lês, está referendado lá a referência é lá em Atos capítulo 8, versículo 30. E aí o interessante seria, quando os irmãos mandarem a pergunta, mandar também para a gente o texto, da onde surgiu a dúvida. Porque a gente pega aquele mesmo texto, aquele texto que a pessoa mandou para a gente, e aí nós vamos trabalhar em cima disso, tá bom? Quando não tem o texto, a gente vai procurar o texto que mais se encaixa com a pergunta, né, com aquela dúvida. Se tratando dos escritos nazarenos, dos Ketuvim Hanotzerim, nós temos textos que são muito parecidos, que são semelhantes, tá bom? Conhecidos também como sinópticos ou sinóticos. São textos que, apesar de serem escritos por pessoas diferentes, eles possuem a mesma abordagem. Eles contam a história, o acontecido, o registro, pela perspectiva de quem a escreveu, ok? Não necessariamente que todos os escritores, por exemplo, Lucas, estavam no local em que aconteceu, no momento que aconteceu, mas é um registro daquilo que ele ouviu falar, daquilo que ele coletou de informações, e baseado na pergunta do irmão, eu achei o texto de Lucas mais apropriado, porque vai estar falando exatamente sobre um contexto apresentado pelo irmão na pergunta, ok? Vamos lá, pessoal, vamos seguir então. Então vamos pegar o capítulo 22 de Lucas, a partir do verso 15, que vai dizer, né? Vai Omer Elohim, vai Omer Alechem, vai Omer Alechem, Nirsofti, Lechol et HaPesach Hazeh. Imachem Teren Toné Nafshi. Ou seja, Yeshua disse, eu coloquei aqui dessa forma, justamente para os irmãos entenderem que não está dessa forma aqui, em hebraico. Porque não tem o nome Yeshua aqui. Subentende-se de que é Yeshua que está dizendo por conta do contexto. O contexto, obviamente, que é Yeshua dizendo. Mas como eu extraí uma parte, um fragmento do todo, eu coloquei aqui na tradução, né, Yeshua. Tá bom? Para que os irmãos possam entender. Eu coloquei Yeshua disse. O disse aqui, e disse, tá aqui, ó, vai Omer. E disse, tá bom? Eu ia colocar só Yeshua, acabei que eu coloquei Yeshua disse. Tá? Mas só Yeshua que deveria estar aqui. Disse tem, tá? Disse. Estava ansioso para comer a refeição do Pêssach com vocês antes do meu sofrimento. Tá bom? Versículo 16. Nós temos lá. Ki ani omer lahem ki lo ochal mimenu ad moed achlo bemalchut ha Elohim. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Elohim. Então veja só, gente. Aqui está falando da refeição de Pêssach, do Pêssach, comer do Pêssach, tá bom? Então aqui está dizendo em algum momento, por exemplo, sobre a ceia. Sobre ceia? Não. Aqui está falando sobre comer, tá bom? Lechol, para comer. Eu já falei para os irmãos que eu sempre uso quando eu vou ler ou aqui, né? Porque nós temos o Aleph e o Tav. Então nós temos aqui uma sinalização de que é algo completo. Ou seja, algo que vai ter o começo, vai ter o meio e um fim.
Ou seja, do começo, de ponta a ponta, do começo ao fim. Né? O quê? O que é do começo ao fim? O Pêssar. Ou seja, comer, celebrar, participar, né? Mas aqui é comer, ingerir. Do começo ao fim, o que? O Pêssar. O Pêssar. O que nós fazemos no Pêssar? Existe, né, toda uma liturgia, né? Nós fazemos o Kiddush, nós comemos, né, das matzot, nós bebemos as taças de vinho, nós comemos, né, as ervas amargas, tem toda aquela simbologia que acontece somente no Pêssar. E ele está dizendo, né, aqui faz questão de colocar esse et. Esse et não tem tradução, como os irmãos bem sabem. Não tem. Et, oti, é a mesma coisa. Não tem tradução. Mas nós vemos um Aleph e o Tav, é como se fosse o A a Z. Para comer de A a Z o Pêssar, ou do Pêssar. Então, nós já vimos que aqui está falando do jantar de Pêssar, está falando da celebração do Pêssar. E nós temos um Aleph e um Tav, ou seja, nós temos então uma indicação de que está se tratando do conjunto completo do quê? Do Pêssar, tá bom? Tem ceia aqui? Está falando de ceia aqui? Não, tá? Então vamos seguir aqui, ó. Porque eu não vou comer novamente dela até que se cumpra o reino de Elohim, até que venha, até que chegue, né, o reino do Elohim. Até que isso aconteça, até que isso se cumpra. É interessante que ele está falando aqui moed, lugar determinado, é um lugar, um encontro marcado. Né? Ele está dizendo assim, que só vai voltar, né, a comer novamente do Pêssar quando houver esse encontro marcado, essa hora definida, esse lugar determinado, essa reunião específica, que significa moed. Ou seja, as celebrações de Vaikra 23, elas estão ligadas ao moed. Cada celebração, cada festa de Elohim, ele é chamado de moed, o plural moedim. Ou seja, porque são encontros marcados. São as celebrações apropriadas no momento certo, na hora certa, no momento adequado. Então não adianta eu fazer, por exemplo, se eu tenho conhecimento de que essa celebração são moed, né, é um moed, são moedim, não tem como, por exemplo, eu comprar uma passagem de avião para o dia de hoje, né, dia 16 de janeiro, às 17 horas, e eu chegar no aeroporto às 19 horas e querer pegar a mesma passagem. Isso não vai acontecer, o mesmo avião, a mesma viagem, isso não vai acontecer. Porque ele tem hora marcada, então assim que terminar, assim que der a hora, ele arpa, ele vai, ou melhor, ele alça voo, ele voa, ok? Então não tem como eu celebrar, por exemplo, o Pêssar, né, que ele tem data específica, e eu celebrar na data que não é específica dele. O Pêssar, ele acontece normalmente, né, entre fevereiro e março, normalmente. Aí eu vou celebrar o Pêssar em junho, em maio, junho. Não vai rolar. Eu vou celebrar sozinho. Toda a congregação do Eterno já não vai estar ali. A presença do Eterno já não vai estar ali. O próprio Eterno já não vai estar ali. E Yeshua não vai estar ali. Porque é um encontro marcado. É uma reunião específica. Reunião é para todos se reunirem. Se eu chego atrasado, eu vou celebrar sozinho. Tá bom? Vamos seguir, vamos avançar. Versículo 17 de Lucas, capítulo 22. Vaikar et akos, ou hakos, né, o cálice, né, a taça, o copo, né, e veja mais uma vez o et, né, de maneira indicando que é do início ao fim, né, a liturgia, a celebração, a bênção do início ao fim, do início ao fim. Vaikar et akos, vai varer, vai omer, kehu zot, hil kua,
ou kurha, vil, vechil, kurha, venechem. Então, vaikar, et hakos, vai varer, vai omer, kihu, zot, vechiukurha, venechem. E levou e colocou, né, a taça, o cálice, o copo, né, de maneira completa, e abençoou, abençoando ou abençoou, né, ou aqui foi traduzido como graças, né, mas aqui na verdade está falando sobre bênção, né, berechá, brachá, bênção, né, e abençoou, e ele abençoou, né, dizendo, e disse, né? Vai Homer, e disse. Aí tem aqui a palavrinha, né? Kihu. Kihu. Kihu significa tomar, pegar, né? Tomar no sentido pleno, né? Tomar, ou pode ser beber, levar, enfim. Para ele, né? Para si. Zot, ou seja, este, nisto, igualmente, portanto, depende da contextualização. Né? Compartilhou, e ele compartilhou, ou seja, e ele dividiu. Qual que é a outra palavra? Compartilhou e cedeu e dividiu, né? E distribuiu essa mesma taça, né? Esse copo. Aqui não está falando vinho. E aqui não está falando de qualquer outro líquido, mas nós sabemos que no Pessach o que nós temos nas taças são o vinho, tá bom? E ele compartilhou e compartilhou entre eles, com eles. Aqui na verdade é mais entre eles, tá? E compartilhou entre eles. Verso 18 de Lucas. Que ani omer, lachen que lo este od mi pri agafen ad kitavo malchut ha Elohim kitavo malchut ha Elohim. Pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino do Elohim. Ok, só que aqui mais uma vez, né, aqui a gente vai ter a contextualização do que foi compartilhado, né, com esse akos, né, com a taça, com o cálice. Aqui está dizendo que tinha vinho, ou seja, agafen, da videira, o fruto da vide, né? No caso seria pri agafen. A gente vai sempre fazer essa oração, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri agafen. Amém. Aqui em casa nós fazemos, né? B'Shem Yeshua HaMashiach. Amém. Né? Pelos méritos de Yeshua, nosso Messias. Elohim melech neman. Baruch Hashem. Mas aqui, pri agafen. Fruto da vide, fruto da videira, ou seja, o vinho. Aqui tavô, ou seja, até que venha Malhut ha Elohim, o reino do Elohim. Então ele está dizendo que ele não vai tomar a bebida do fruto da vide, que ele não vai tomar a bebida do fruto da vide até que o reino do Elohim venha. Aqui está dizendo, não beberei vinho outra vez. Mas aqui está mais completo, né? Está dizendo que não vai beber do fruto da vide. Baruch Hashem. Seguindo. Versículo 19. Vaikar et alechen. Vaikar et alechen. Vai varer. Vai vitzar. Vai ten
lahen lemor zehu besari anaton baadhen asuchen le zikaron li. Tomou o pão dando graças a Elohim, partindo e deu aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo, entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Este é o meu corpo. Só que tem um detalhe, deixa eu colocar aqui, ó, caneta. A tradução para corpo que ele colocou aqui é Bessari. Só que Bessari não é corpo. Bassar, aqui ó, bassar é carne, no contexto geral, carne. Bassar. O Yud aqui, no caso, está falando dele, possessão. Bessari, minha carne. Esta é minha carne. Ele disse que essa carne é dele. Bessari, né? A carne dele. Tá bom? Entregue por vocês. Ou seja, na verdade, o que a gente tem aqui, ele está dizendo que a carne dele, a minha carne, né? Ele está dizendo, a minha carne, ela é dada, ela é colocada para vocês, ou por vocês. Então vocês devem fazer isso em memória... eu tô sem a... Pronto, agora sim. Então vocês devem fazer isso em memória de mim. Né? Vocês repitam o que eu estou fazendo como um memorial a meu respeito. Sobre mim. Mas sobre a pessoa de Yeshua, não. Nós já falamos isso aqui em outros estudos aqui do Entendes Tu o que lês. Né? Por exemplo, em Yohanan capítulo 12, ele vai dizer claramente de que tudo que ele faz não faz por ele mesmo, mas pelo Pai. Que ele nada mais é do que a testemunha. Ele é uma testemunha daquilo que o Pai quer que nós façamos. Ele é um modelo que nós devemos seguir. Então o que ele faz não é dele mesmo, não é para glorificar, né, adorá-lo como Deus ou qualquer outra coisa. Não é isso que Yeshua ensina. Não é isso que Yeshua ensina. E ele faz questão de dizer isso em vários textos bíblicos. E Yeshua está sempre dizendo de que ele é um modelo a ser seguido. Ser seguido. Em nenhum momento ele atrai adoração para si. Ok? Yeshua é uma figura, né? É rei, posto pelo Pai, nome glorificado. Vai governar como Mashiach, como Meler. Ok? Como rei, né? Mas em nenhum momento existe alguma orientação ou instrução ou qualquer alguma sugestão da parte de Yeshua para que nós venhamos adorá-lo como Deus. Ele sempre se rebaixa para apontar o Eterno. Ele sempre se esconde para mostrar o Eterno. Isso é muito nobre. Yeshua é fantástico. Yeshua é fantástico. Vamos lá. Lucas, capítulo de número 20. Vehen gam. Eita, travou. Voltou. Vehen gam et hakos. De novo aqui a taça, ó. Vehen gam. Assim, dessa forma, né? Além disso, o cálice, né? Dessa forma, né? Além do cálice. Vou ler tudo, depois a gente traduz, né? Lakar. Cadê? Pronto. Lakar. Acharei. Achlan. Vai Omer. Hakos. De novo, Hakos. Nós já vamos ver aqui. Ó. Agora ele vai entrar. Hakos. Hazot. Ri. Habrit Hadashah. Habrit Ha-Hadashah. A-Hadashah.
Abrit Ahadashah. Bedami Hashapur Ba'adchen. Ashapur Ba'adchen. Ok? Depois da ceia tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Tá, beleza. Mas nós temos aqui, por exemplo, a informação de que esse cálice, ou melhor, do Pri Agafen, ou somente da Gafen, ou seja, do vinho, para poder traduzir como vinho, não. Ele está falando, tem ceia aqui no meio? Não, não tem ceia, né, no texto em hebraico, ok? Está dizendo apenas que, dessa forma, além disso, né, ele tinha tomado, depois da comida, Ahlan, do alimento, né, da comida, enfim. Cadê, gente? Eu tô aqui, ó, Ahlan, do alimento. Ele disse, vai Omer, o cálice, este é o cálice, né? Hakos Azot, este é, né? O cálice é este. Em hebraico as palavras ficam bem fora do lugar, né? Porque nós vamos pegar ele, né? Dele, né? O cálice, ele, abrir da aliança, Ha'adashah, renovada, nova, né? Bedami, dam, gente, dam. Deixa eu colocar aqui, ó. Dam, aí no caso seria só o men, aqui seria o sufite, esse menzinho aqui, ó. Seria esse men aqui, ó. Seria o men sufite. Dam, ok? Então seria, ó, isso aqui, dalet. Pronto. Ficou muito bom, não? Mas seria isso aqui, ó. Opa, desculpa, falei uma coisa, fiz outra. Cadê? Aqui, pronto. Aí seria esse aqui, ó. Pronto. Dam. O dalet e o men sufite, que é esse aqui. Não tá bonitinho não, mas dá para os irmãos entenderem. Esse aqui seria o men aberto, né? O men aberto, e aquele dali seria o men fechado. Eu coloquei a setinha aqui, mas os irmãos não vão estar vendo, né? Que eu coloquei a setinha onde eu tô, né? Aqui, gente, ó. Deixa eu pegar de cima aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Esse é o men fechado, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. E esse aqui, ó, é o men aberto. Pronto. Me perdoe, gente, me perdoe. Faço por mal não, tá? É dificuldade mesmo de usar aqui os recursos do programa. Pronto. Então ele falou, né, sobre a questão da aliança renovada, né, que ela é feita no sangue dele, Bidami, de novo, o Yud aqui indicando, né? Esse beit aqui, gente, é praticamente tá? No sangue meu, no sangue meu, olha o Yud aqui, ó. No sangue meu, no meu sangue, no caso, né? Hashapur, né, que é derramado, que é vertido, que é derramado, né, para eles, para vocês, por vocês, em vosso favor. Isso aí, em vosso favor. Melhor. Então, nós temos aqui, vamos voltar lá na pergunta do irmão, né? Deixa eu voltar lá para poder... Pronto. A pergunta é: quando Yeshua fala sobre ser sua última peça, ele se refere por causa da sua morte que vinha,
Mas quando ele fala sobre o sangue e o corpo, sobre o vinho e o pão, seria isso tradução errada? Ou ele realmente quis dizer que o pão é seu corpo e o vinho é o seu sangue naquele jantar? Na verdade, vamos lá, eu já expliquei isso aqui, e pegando aqui a tradução do texto que fala sobre isso, nós não encontramos, por exemplo, né, ele falando que é o corpo dele, que a pessoa tinha que ir lá e, desculpa, tá gente, aquela só ilustração, que ele tem que comer o corpo dele. Impossível. Impossível. Primeiro que isso é transgressão da Torá. O ser humano não foi dado por alimento pelo Eterno. Vamos ler lá em Vaikra capítulo 11. Vaikra capítulo 11 vai falar sobre os alimentos permitidos, no que diz respeito a carnes, no que diz respeito a cereais, né? O Eterno vai dizer ali, né, em Vaikra capítulo 11. Surgiu uma duvidazinha aqui, só vou conferir se é 11 mesmo. Às vezes fica alguma dúvida, né? Vamos lá. Pronto, é isso mesmo. Vaikra 11 vai estar falando sobre os alimentos que podem ser consumidos dos animais. Tá bom, irmãos? O ser humano não está nessa lista. Então, comer da carne física, isso é transgressão. Então, esqueça essa possibilidade. Mas existiam isso aqui. Existe isso aqui no texto? Nós encontramos isso aqui no texto? Por exemplo, de comer da carne? Não. O que nós vamos encontrar aqui é o seguinte, ó. Deixa eu achar aqui. Cadê? Beleza, tá aqui, ó. Essa é minha carne, Bessari. Minha carne. Ok? Mas é para comer? Não, ela é entregue. Ela é entregue. E existe um motivo, né, para poder dizer sobre isso. Tá falando sobre a carne aqui, vai traduzir, gente, com o corpo físico. De fato, o corpo físico. Mas é para comer? Ele está ordenando para comer a carne dele? Não. Não está dizendo para poder comer a carne dele. Está dizendo que nós... Eu vou dar uma resumida aqui. Nós, quando comemos do pão que representa a Santa Torá, o pão representa a Torá. Como eu disse para os irmãos no começo aqui, eu vou falar somente da pergunta. Mas se a gente for trazer aqui textos onde a palavra pão aparece nas Escrituras, fazendo aí uma análise semântica da palavra, analisando a palavra em todos os lugares onde ela aparece, a gente vai ver que quando os profetas falam de pão, eles estão falando daquilo que alimenta não apenas o corpo físico, mas principalmente dá forças e vigor ao homem sobrenatural, o homem espiritual, o homem transcendental. Está falando não apenas no corpo físico, porque esse corpo ele vai voltar para a terra, como o próprio Eterno vai dizer lá em Bereshit, como Shalom Hamele vai refazer, né, redizer isso, né, nas suas sabedorias, e vai falar sobre isso. O homem é pó e ao pó tornará. O homem veio da Adamá e para Adamá novamente ele vai voltar. Ok? Então, esse corpo físico volta. Mas quando os profetas, quando Yeshua vai falar sobre o pão, ele está falando sobre um estilo de vida voltado para a Torá, alinhado com a Torá. Porque o pão, ele diz respeito à palavra da Vahar Elohim, a palavra do Eterno. A palavra do Elohim. Tá bom, gente? E o vinho? O vinho representa alegria, o vinho representa o sangue de Mashiach, representa a cobertura, né? O quipurim, as coberturas. O vinho representa o sangue e o sangue é a cobertura. Ou seja, é a alegria que nós temos no Eterno por ele expiar os nossos pecados. Permitir que os nossos pecados, as nossas transgressões, né, sejam expiadas. Tá bom? Sejam cobertas. Ok? Então o pão, quando ele diz para comer do pão,
Ele está dizendo que nós devemos nos alimentar da palavra que vem da boca de Elohim, do Eterno. Bendito seja o nome dele. Quando ele diz para nós bebermos do vinho, ele está dizendo que nós devemos nos alegrar com isso. Nós devemos fazer expiações. Bamidba, Vaikra, capítulo de número 13. Não é isso? 23, desculpa. 23. Conferindo mais uma vez, para não deixar a informação equivocada para os irmãos, é isso mesmo. Vaikra 23, Levítico 23, a falar sobre as festas, aonde uma delas é a Yom HaKippurim, é o dia das expiações. Tá bom, irmãos? Então, nós temos aí, na verdade, um Kiddush, realizado quando? Em Pessar. Nós encontramos todo o texto em hebraico está falando sobre Pessar. E dentro de Pessar, ele está falando de um Kiddush. Por quê? Eu já expliquei isso aqui, eu acho que no último estudo, ou no anterior, que que o Kiddush é uma internalização da nossa emuná. Quando eu quero adentrar uma emuná, eu quero adentrar a fé, por exemplo, com Abraão, eu vou lá e como do pão e bebo do vinho com Abraão. Porque eu estou me alegrando, porque em mim, dentro de mim, está sendo internalizada a Santa Torá. Lembra? O vinho representa alegria. O pão, a Torá. Então, primeiro, nós bebemos do vinho, alegria, e comemos do pão. Nós estamos alegres porque nós estamos internalizando a Torá. É motivo de alegria porque nós estamos internalizando a Torá. Ok? Então é isso que Yeshua está dizendo. Qual que é o modelo? O modelo é ele. É como ele fez. Então é isso que ele está dizendo. Quem não come do meu corpo e bebe do meu sangue, ou seja, o sangue dele está falando sobre a expiação, né? Sobre o que ele fez, sobre a porta que ele abriu para nós, sobre a possibilidade que ele nos deu. Ok? Então Yeshua, ele serviu como modelo para que eu e você pudéssemos seguir. E por isso, pela vida justa dele, pelos méritos conquistados por ele, nós temos acesso direto a Elohim, ao Eterno, Baruch Hashem. Ok, irmãos? Então, comer da carne dele é isso. É viver uma vida segundo os preceitos da Torá. Beber do sangue dele não é beber do sangue, gente, porque isso é transgressão. Contida também na Torá, não é o sangue físico. Ele está dizendo da alegria que ele transmite, porque através dele, da vida e da morte dele, nós temos acesso ao Eterno. Bendito seja o nome dele. Se ficou alguma dúvida, me mandem a pergunta no e-mail. Techuvá Total, deixa eu até colocar aqui para os irmãos ver. Perguntas, techuvatotal@gmail.com. Tá bom? Se ficou alguma dúvida aqui com relação a essa pergunta, é só me mandar aí para que a gente possa dar sequência. Então vamos lá. Agora que eu vi que ficou um pedacinho aqui me perdoem, tá? Ficou os sinais maçoréticos ali, ficou apagado. Depois eu corrijo isso. Pronto, aí ó. Para que os irmãos possam ver. Me perdoa. Vamos lá para a próxima pergunta. Em Bereshit capítulo 6, versículo 2, sobre os filhos de Deus, muitas pessoas dizem ser anjos caídos. Vejo que são homens. Em 2 Kefa 2,4 falam de anjos, mas sei que se trata de pessoas que levam a mensagem do Eterno. Eu acredito que não existem anjos caídos e que não teve guerra no céu. Mas Moré, pode esclarecer melhor? Então, Augusto César, Santarém, Paraná. Meu irmão, a gente até chegou a falar um pouquinho sobre o que o irmão está perguntando no último ou no penúltimo. Eu acredito que foi no último, né? Entendes tu o que lês? Que eu falei sobre os Nefilim. Uma irmã perguntou e eu respondi-lhe sobre os Nefilim. E aí nós falamos basicamente sobre Bereshit capítulo 6, versículo 4, se não me falha a memória. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é exatamente o versículo 4. Sobre a palavra, sobre o nome Nefilim. Nefel, Nefilim. Nefel, caído. Nefilim, caídos. Então aqui nós já respondemos aí a pergunta do irmão. Mas eu aconselho que o irmão assista o último programa, se não for o último, o penúltimo, que vai estar falando ali sobre os Nefilim, tá bom?
que são sim os caídos. São os caídos. Mas aí o irmão também colocou aqui sobre 2 Kefa, capítulo 2, versículo 4. Aí eu vou entrar aqui, só para a gente poder ver o que está dizendo em 2 Kefa, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos lá. Vamos ver o que está dizendo aí então, 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. Está dizendo assim, cadê apontador? Pronto, achei. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, vai estar dizendo assim: En Elohim lohas al malachim achataim asher oridam liver Shachat Vayasgaren Bamishmach, não é Bamidbar não, tá? Bami, aumenta aqui, ó. Mishmach, Bamishmach Vaofel Ad Ion Hamishpat. Porque eu coloquei aqui já a tradução, irmãos, de acordo com o que está escrito aqui. Eu traduzi dessa forma, tá? O mais próximo do que está escrito aqui no texto em hebraico. Então, assim, eu que fiz. Então, se tiver alguma coisa... mas não, a tradução correta não seria essa, fui eu que traduzi, tá? Então, já peço perdão. Porque Elohim não perdoou os mensageiros, ou seja, os anjos, os enviados, tá bom? Aqueles que têm uma... Quando fala sobre Malar, deixa eu pegar aqui a caneta. Quando fala sobre Malar, quando vai falar sobre Malar, fala especificamente sobre um ser, um indivíduo, seja ele natural ou sobrenatural. Normalmente é sobrenatural. Também, enfim, não vou colocar normalmente porque senão às vezes confunde a cabeça dos irmãos, tá? Mas pode ser um ou outro. Mas um detalhe importante sobre Malar é que ele tem um propósito, ele tem um objetivo bem definido. Por isso que ele é Malar. Então, ele é um enviado. Ele é um enviado que carrega uma mensagem, uma proposta, uma ordem, uma instrução. É algo bem definido. Tá bom? Então, Malar, ele é um mensageiro, ele é um enviado que tem um objetivo bem definido. Tá bom? Ok. Então, aqui está falando dos Malachim. Malachim, os anjos, os mensageiros, os enviados. Tá bom? Eu coloquei aqui dos pecados. Por quê? Aqui está a Hataim. Hatá. É pecado. Transgressão. Tá? Aqui é artigo definido. Os as, do, da, dos, das. Aqui nós temos um in, indicando pluralidade. Hataim, pluralidade. Hatá, pecado, artigo definido, né? Então, dos pecados, ou dos pecadores, né? Das transgressões, os pecadores, né? Os mensageiros, os pecadores, ou os mensageiros, né? Ou os anjos das transgressões. Eu coloquei algumas opções aqui para que os irmãos possam entender, tá? Deixa eu colocar aqui o apontador de novo. Asher, né? Asher. Oridam. Então nós temos lá. Os lançou. Eles foram lançados, na verdade, né? Eles caíram. Foram jogados no poço da destruição e aprisionados na prisão e escuridão até o dia do juízo. Alion, até o dia. Ad-ion, até o dia. Hamishpat, do juízo. Lembra para Mishpatim? Juízos? Olha o Mishpat aqui, ó. Mishpatim. Teria a pluralidade aqui, o in. Né? Mishpatim. Aqui só tem Mishpat. É o juízo.
Está falando sobre um dia específico, sobre algo específico. É o juízo. Então, voltando. Por que Elohim não perdoou os mensageiros que transgrediram, que pecaram? Os mensageiros que pecaram. Tá bom? Mas os lançou, ou eles foram lançados, no poço da destruição e aprisionados à prisão e escuridão até o dia do juízo. Aqui é um fator interessante, tá, meu irmão? Você não perguntou não, mas eu só vou aproveitar esse adendo aqui, ó. As pessoas vão traduzir, os tradutores vão traduzir o poço da destruição como inferno. Só que liver, opa, rabisquei aqui o sinal maçorético. Liver, cadê? Caneta. Só que liver, eita, vamos lá. Liver, shahat, poço, destruição. Poço, destruição. O poço da destruição. Então essa ideia de inferno, né, o lugar que vai ter sofrimento eterno, a gente não encontra nem falando mesmo os Talmidim de Yeshua. Olha o que ele está dizendo, um poço da destruição, é um buraco com fogo. Experimenta fazer um buraco no chão, colocar fogo e jogar uma folha seca ali dentro. O que vai acontecer? Ela vai ficar queimando ali o resto da vida eternamente? Não, ela vai chegar e ser consumida. Ela vai ser destruída naquele poço. Vai ler Matitiah, capítulo 3, vai falar sobre isso. Yeshua está com a pá na mão e ele vai juntar a palha, vai juntar ali as folhas secas. E aí vai lançar no fogo e aí vai ser queimado. Pronto, acabou. Acabou. Alguns são madeira, alguns são palhas, alguns são folhas. Vai demorar só um tempinho mais para que alguns sejam queimados, destruídos e outros não. Ou melhor, mais do que os outros. Uns vão ser destruídos rapidamente, outros vão demorar um pouco mais para ser destruído. Né? O motivo é o Eterno que sabe. Né? Talvez alguns são mais malignos do que os outros. Né? Alguns tentaram fazer o bem, mas né, às vezes desviaram do caminho, e aí o Eterno, pela sua misericórdia, vai permitir que sejam destruídos de uma vez, de imediatamente. Outros vão passar por um processo de destruição, vai demorar um pouco mais, né? Mas enfim, o que está escrito aqui, né, em 2 Kefa, capítulo 2, versículo 4, é poço de destruição. O irmão não perguntou, mas eu estou aproveitando o adendo, né, sobre isso. Ah, mas está falando sobre anjos caídos? Vamos voltar à pergunta dele lá. Em 2 Kefa 2,4 falam de anjos. Malachim. Eita, agarrei aqui. Mas sei que se trata de pessoas que levam mensagem. Não está errado, está certo. Pode ser de fato seres sobrenaturais, como pode ser seres físicos. Mas, de qualquer maneira, alguém que leva uma mensagem, está certinho. Eu acredito que não existem anjos caídos. Na verdade, existe sim. Está dizendo lá em Bereshit, capítulo 6, eu falei sobre isso, sobre o assunto Nefilim. Porque a própria palavra Nefel é caído. Nefilim, caídos. Está falando sim de seres que deveriam cumprir com um objetivo, porque eram malachim, né? Eles eram malachim, isso está dizendo em 2 Kefa, está dizendo aqui exatamente sobre isso, ó. Eles eram anjos, mensageiros, eles tinham um propósito bem definido. O Eterno não os perdoou, por quê? Porque eles se passaram por anjos transgressores. Eles transgrediram o propósito deles. Eles fugiram do propósito deles. Ou seja, eles são sim anjos Nefilim, Malachim Nefilim, né? Vou usar essa expressão aqui, né? São anjos caídos, Malachim Nefilim, são mensageiros que caíram, que transgrediram, que fugiram do seu objetivo, do seu propósito. Então, se o irmão vê o nosso programa lá, falando sobre os Nefilim, e pegar com esse aqui que nós trouxemos, né, a tradução aqui de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, o irmão vai entender que sim, existe sim. Né? E detalhe, esses mensageiros, isso aqui já foi falado também, tá, gente? No estudo das Parashiot, isso também já foi abordado. Vai falar ali sobre sobre o livro de Enor, né? De Enoque, vai falar sobre isso. Eu não vou estender mais aqui, porque isso já foi abordado
lá na Parashá. Agora eu não me lembro se é na Parashá Bereshit que é abordado isso. Agora me fugiu a memória. Mas não tem problema, só dá uma pesquisada lá que a gente vai encontrar. Me perdoe, me fugiu a memória qual Parashá que vai ser abordado essa informação, tá bom? Então, voltando à pergunta do irmão, teve guerra no céu? A Torá não fala sobre isso. Na verdade, não é guerra no céu. Na verdade, a queda deles é por conta da transgressão. Da transgressão, tá bom? A queda deles tem a ver com a transgressão. Eles tinham um propósito, né? O malar, ele tem um objetivo, um propósito bem definido. A partir do momento que ele saiu, ele fugiu desse propósito, esse objetivo, ele transgrediu. Tá ok? Eu vou só dar uma pincelada na pergunta da irmã aqui, que é uma pergunta muito boa. Só que eu coloquei ela aqui para poder responder de maneira bem objetiva. Mas eu fiquei incomodado, tá, irmãos, de eu responder essa irmã de maneira objetiva. Eu vou só dar uma pincelada na pergunta e no próximo programa eu vou trazer uma abordagem mais ampla para essa pergunta. Porque ela carece de uma resposta mais ampla. Porque eu já falei sobre isso, mas eu não apresentei aqui as informações. A irmã está dizendo o seguinte, olha, Matitiahu 10, versículos 5 e 6, não apenas 10 versículos 5 e 6, mas nós também temos... Opa, me perdoe, irmãos. Deixa eu só dar uma travada aqui. Pera aí. Pronto. Tá aqui, irmãos, ó. E aí a irmã pergunta, né? Em Matitiahu 10, 5 e 6, Yeshua orienta os seus talmidim dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, Shomrom, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel são os habitantes de Shomrom, né? O Shomrim, né? Autor Genilda Costa Alexandre, de Tarabaí, São Paulo. Minha irmã, então, não são necessariamente, né? Na verdade não são necessariamente os habitantes de Shomrom, né? Da Samaria. Não são samaritanos necessariamente. E aí, eu até coloquei aqui, para responder a irmã, né? Alguns textos aqui, por exemplo, de Matitiahu, como a irmã perguntou, mas eu não vou responder, tá, minha irmã? Não vou te responder dessa forma, porque depois, analisando aqui, eu acho que a senhora merece uma resposta mais ampla, mas eu não coloquei no slide. Então, por esse motivo, eu não vou responder, tá bom? Eu quero trazer uma resposta mais ampla, trazer aqui o texto, né, de Crônicas, né, falar aqui sobre os profetas, para mostrar para a irmã quem são essas ovelhas perdidas da casa de Israel. Já falei aqui algumas vezes, mas eu quero trazer aqui, de acordo com a pergunta da irmã, e trazer de uma maneira mais ampla para até esclarecer os irmãos. Mas só para poder antecipar e não deixar uma lacuna aqui na pergunta, na verdade essas ovelhas perdidas da casa de Israel são as 10 tribos que foram assimiladas pelos assírios, tá bom? São as 10 tribos assimiladas pelos assírios. E Yehudá e Levi, e uma parte de Levi e uma parte de Beniamim, são do reino do sul. E essas 10 tribos são do reino do norte, que são as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o Mashiach, ele tem a obrigação de reunir, reagrupar essas ovelhas perdidas. Porque para se cumprir o reinado de Mashiach, né, do Messias, é necessário que todas as 12 tribos estejam em Israel, é necessário que todas elas estejam unificadas, é necessário haver shalom, né? Trazer todas elas, reunificar e aí cumprir o reinado de Mashiach. Esse é o papel, esse é um dos papéis do Messias, e ele deixou para os seus discípulos o reagrupar, trazer, reunir essas ovelhas. Vou explicar isso no próximo estudo para deixar bem bonitinho, apresentando os slides, e aí os irmãos vão entender perfeitamente, tá bom? Só dei essa pincelada aqui porque eu não achei justo trazer apenas a informação do texto. Aí eu vou trazer o texto que a irmã citou, vou trazer Matitiahu 15:24 também, que Yeshua vai falar sobre isso, com a mulher cananeia, e aí vai ficar uma resposta bem completa, tá bom? Irmãos, obrigado por estarem comigo até aqui. Baruch Hashem, Shavua Tov Lekulam, e a gente se vê no domingo às 17 horas, Im Tzer Hashem, se o Eterno assim permitir, ok? Beijo grande no coração de vocês e até a próxima, se o Eterno permitir, B'Shem Yeshua HaMashiach.
הקיץ ואיתו בהר הגלבוע נשאר שאול הלחן איתו בהר הגלבוע רק נער גר עמו רק נער מבני עמלק יבש וחם יבש וחם הקיץ והעמק האדמה צבעה פחם הקיץ והעמק אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה נפרס העמק בהר הגלבוע היה הקיץ כמו עכשיו בהר הגלבוע מנגד התבור בהר החרמון במרחב כאילו לא עברו שנים בהר הגלבוע אותם סלעים שחונים בהר הגלבוע אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה תודה רבה. לילה לבן בשדות בית לחם פעם מיילל בקול נשבר הנבנה אדרי ללחם אך לנשר ולעין אל הישר ואל ליביים איך הלילי ילל ילל חלילי עד להוסיף ללכת אם תרמי לרועים על שכם איך הלילי ילל ילל חלילי אבל מוטלת על ליבי כאבנים בשדות בית לחם רוח עובר בעשבים הנבנה אדרי ללחם אי שם בסוף הדרך אל תחכי עד רדת